E aí, gente, eu sou a Paulinha e eu tenho um convite muito especial para você. Sabe qual é, né? Vamos ler a Bíblia juntos? No dia de hoje a gente vai ler o capítulo 2 de Efésios, um capítulo que fala sobre a graça. Isso mesmo, a graça. Então, se você se sente indigno do amor de Deus, ou até mesmo indigno ou incapaz do amor dos outros ou de amar os outros, esse vídeo ele é para você. Então, simbora? Vamos ler juntos? O capítulo 2 de Efésios, na minha perspectiva, é um capítulo meio que de transformação. Como assim, Paulinho? Deixa eu tentar te explicar. Paulo, ele começa esse capítulo com uma afirmação que é bem pesada. Ele fala: vocês estavam mortos. Isso mesmo, vocês estavam mortos. Esse é o jeito de Paulo começar esse capítulo. E é interessante que à medida que ele começa a discorrer ali, vou falar aqui entre os versículos primeiro e o quinto, que é quando ele está dando uma impressão do que esse capítulo vai dizer. Ele vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nessas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E como eu falei, é um capítulo de transformação, sabe? Paulo começa afirmando sobre o nosso estado inicial sem Deus, sem a graça redentora de Cristo. E logo nos primeiros versículos ele já vai dar uma esperança pra gente, dizendo assim: mas calma, que bom que não parou por aí. Vocês não pararam na morte, porque Deus, sendo rico em misericórdia, ele veio. E ele deu seu filho, melhor dizendo, porque ele deu seu filho, nós hoje podemos dizer, temos vida, mas não vida em nós. Vida por nossas obras, vida na força do nosso braço. Não, não, não. Vida nele. Paulo tem até um Insta, eu acho, que fala cajadadas do tio Paulo. É porque o Paulo, ele realmente, ele não mede palavras para dizer aquilo que ele tá pensando, né? Ele simplesmente chega lá e pum. E ele escreveu na Efésios, que é uma igreja até interessante na perspectiva de evangelho. A gente vê Efésios aparecendo em vários momentos. Inclusive, essa mesma cidade de Éfeso é a cidade que aparece lá na carta, na primeira carta, se não me falha a memória, do Apocalipse. Então, é aquela igreja que deixou o primeiro amor. Tá fazendo tudo certinho, mas deixou o primeiro amor. Pronto. É para essa igreja aqui que Paulo tá escrevendo também. E ele não mede palavras em dizer, vocês estavam mortos. Mas não fisicamente, obviamente, porque ele não estava falando com uma cidade zumbi. Ele estava falando com cidade de pessoas vivas. Mas dentro deles existia a morte. E isso não era um problema pequeno. Muito pelo contrário, a gente sabe que morte é um problema quase que insolucionável. Era uma separação total, era uma desconexão total daquilo que é vida em Cristo. Mas o que é que Deus faz? Sendo rico em misericórdia e amor, ele envia seu filho e através de seu filho nós temos de novo a vida. Através da morte do filho de Deus, nós nos tornamos filhos e nós temos vida. E como eu falei, isso não foi por merecimento algum. Ele deixa isso bem claro ao encerrar esse pequeno trecho que eu acabei de ler aqui com vocês. Ele fala assim: pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. É um presente merecido que transforma completamente, gente, a nossa relação com Deus. Tem a passagem, a parábola do filho pródigo. Certa vez eu estava escutando a ministração do Douglas Gonçalves sobre ela, né? E eu acho muito legal que ele tem uma sacada que ele fala assim: eu fico imaginando aquele filho, o que foi perdoado, o que foi embora e que voltou. Fico imaginando aquele filho, depois de tudo que o pai fez, depois de tudo que ele gastou do pai, depois de tudo que ele fez com o pai, e o pai o perdoando, o aceitando de volta. Imagina no outro dia de manhã, após a festa, o pai só pensando em, sei lá, beber um café. O filho: opa, calma, pai, eu pego pra você, tá aqui o café. Ô, papai, o que é que o senhor quer? O senhor quer uma cadeira pra sentar? O senhor quer se encostar aqui? Opa, calma, eu te ajudo. Porque diante de tudo que o pai fez, qualquer ato do filho era uma simples resposta, sabe? O pai era digno. A partir daquele momento, o pai era digno. Então, entende que a graça, ela nos transforma? Não é porque, tipo, porque minhas obras me fazem ser bons. Não. A graça, ela me alcança e ela me livra de todo o meu pecado, todo o meu passado pecaminoso. Mas a partir do momento que eu sou limpo por isso, uma reação natural de quem é limpo, uma reação natural de quem é resgatado, uma reação natural de quem é salvo pela graça é agir com graça, sabe? Eu nunca vou ter como recompensar Deus pelo que ele fez por mim. Você também não.
Mas isso não significa que a gente também não vai fazer nada para agradecer a Ele por tudo que Ele fez, sabe? Então, todos os dias, a cada dia, salvos por graça e não por obras, mas que a gente possa também ter obras que glorifiquem ao Deus que nos salvou, tá? Vou fechar esse pequeno parênteses e aí a gente avança um pouquinho. Eu vou avançar alguns textos porque pra gente não ficar tão atida ali, texto por texto, né? Versículo por versículo, eu te passei o contexto inicial, a gente vai avançar para os versículos 8 e 9, talvez os mais conhecidos, e eles acrescentam essa ideia de graça que eu estava falando. Paulo vai dizer assim: vocês são salvos pela graça, por intermédio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse é um versículo, esses são, né? Uns dos mais famosos versículos da palavra de Deus. E com razão, como eu estava falando aqui, ele nos lembra que nenhum esforço é suficiente. Nenhum esforço é o bastante. É um dom, é um presente, sabe? É um presente que o Senhor nos deu, Ele nos entregou e não há nada que a gente possa fazer para ser digno dele. Mas não é sobre a nossa dignidade, é sobre a graça de Deus, sabe? É sobre o favor dele. E que bom que esse favor existe, que ele é real e que ele é pra gente. Avançando ainda no capítulo 2 de Efésios, no versículo 14, a gente tem um segundo aspecto muito positivo, porque até agora a gente tá falando muito da nossa relação com Deus, né? Eu não mereço, mas a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele me alcança, o amor dele nos salva, o amor dele nos tira da morte e nos traz para a vida. Nos tira de um passado de trevas e pecado e nos dá uma esperança de um futuro com ele e um futuro de paz. E a partir do versículo 14, melhor dizendo, Paulo ele começa a apresentar um outro relacionamento que é muito importante nesse eixo cruz, sabe? O eixo vertical ele foi estabelecido não por nós, mas por Deus, mas há um eixo horizontal que precisa ser estabelecido também. E ele vai falar sobre isso. Ele dirá: pois ele é a nossa paz, que de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, reconciliando ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz. Paulo estava falando aqui dessa diferença, gentios, judeus, quem que é salvo, quem que é da família de Deus, quem faz parte. Ele vai dizer assim, não tem mais isso. Ele destruiu a barreira que separava a gente. Ele destruiu toda a indiferença que poderia haver entre nós, toda a confusão que poderia haver, toda a briga que poderia haver. Ele destruiu. E essa é uma mensagem muito poderosa, não só para aquela época, como eu falei. Quando a gente lê uma carta escrita há muito tempo atrás, eu já tenho falado isso nos outros vídeos, né? A gente não tem que focar só achando que aquele texto ele não se aplica pra gente. Eu sei, a carta foi escrita a princípio para as igrejas daquela época. Não necessariamente Éfeso, mas para as igrejas daquela época e começando por Éfeso. Mas qual o princípio que essa carta nos traz? E ela é muito atual, gente. Porque quando a gente fala de inimizade, ela é muito atual. E eu não tô falando nem de extremos, sabe? De cristãos e, sei lá, muçulmanos, de cristãos e budistas, de cristãos e seja lá qual for outra religião, e umbandistas. Eu tô falando de cristãos e cristãos, sabe? Todas essas outras questões aqui, diferenças que eu falei aqui, existem, elas são reais. Mas o pior de tudo, na minha perspectiva, é que existe diferença entre cristãos e cristãos. Entre aqueles que se professam como filhos de Deus e aqueles que se professam como filhos de Deus. Era o que estava acontecendo na época. Judeus e gentios se professavam como filhos de Deus, tinham o Senhor como pai, tinham o Senhor como Deus, como mestre, e eles estavam tendo um problema muito sério. Costumes, sabe? Diferenças pequenas faziam eles terem dúvidas. Todo mundo acreditava em Jesus aqui. Eu não tô falando do judeu tipo hoje, que a gente tem um povo que não acredita na vida de Cristo, que era como se fossem os fariseus lá da época, não comparando os judeus com os fariseus de forma alguma, mas é tipo assim, naquela época os fariseus, os saduceus, mestres da lei, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então a gente tem hoje judeus que não acreditam que Cristo é o Messias, assim como a gente tem alguns que creem. Mas a gente tá falando de judeus que criam que Cristo era o Messias. E de gentios que criam que Cristo era o Messias. Ambos criam no sacrifício redentor de Cristo. Ambos criam que Cristo morreu na cruz por eles, dando a vida por eles, para os salvar. E ainda assim havia dificuldade entre eles. Isso parece muito com a gente. Sabe? Isso parece muito com a gente. Na perspectiva de que, às vezes, a gente tem uma treta santa com o irmão. Simplesmente porque ele diz que a Trindade é um Deus e três pessoas e a gente acredita de um jeito diferente. Simplesmente porque ele diz que a igreja será arrebatada num piscar de olhos e a gente acredita diferente. Simplesmente porque ele diz que ele é batizado e fala em línguas estranhas e a gente pensa diferente, sabe? Onde é que a gente foi parar, sabe? Tava escrito lá, tá na cara, vocês não são mais vários povos, vocês são um só.
Cristo, o sacrifício dele destruiu a barreira da inimizade que havia entre vocês. Cristo destruiu várias barreiras, sabe? Cristo rasgou o véu de alto a baixo. Cristo, nossa, tudo que ele fez foi para unir um só povo. Cristo ele não veio para instituir uma igreja, mas ele criou um corpo. Quando ele se vai, há um corpo ali, sabe? Ele fala, corpo se reúne em memória de mim, tomem da Santa Ceia em memória de mim. Há um só corpo, um só Senhor, um só Deus, uma só igreja. E por que a gente se divide tanto, sabe? Eu entendo que possa haver diferentes perspectivas a partir de ensinos, a partir de estudos, a partir de filosofias que a gente começa a estudando, mas que o nosso conhecimento não seja maior que a nossa fé em Deus. Por mais diferença que tenhamos na forma de enxergar o Evangelho, que nos unamos em Cristo, a fim de pregar esse Evangelho, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo com tretas gospels que não fazem sentido algum, sabe? A gente leva o nosso próprio irmão a tribunal, sendo que a gente poderia resolver isso dentro de casa. E é sobre isso, esse trecho de Efésios, sabe? É para nos lembrar disso, porque Cristo é a nossa paz. De ambos os povos ele fez um. Ele destruiu qualquer barreira de inimizade. Então, se talvez essa for a tua realidade, se talvez essa for a perspectiva, se cada vez que você entrar num debate cristão, assim, com algum irmão na fé, mas que pensa de algum modo diferente contigo, em algum momento para, respira e pensa nisso. Eu não preciso brigar com ele. A gente pensa diferente, ok. Que o Espírito Santo convença ou me convença, mas a gente não precisa brigar por causa disso. Cristo morreu para que você não precisasse brigar. E daí quando a gente briga parece que a gente tá desmerecendo esse sacrifício dele que foi para nos unir também, tá? Vamos avançar, por causa da hora, tô com tempo aqui já, no limite, finalzinho de Efésios, capítulo 2, eu vou ler ali versículos 19 até 22, Paulo vai dizer o seguinte, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Eu sou apaixonada por essa parte de Efésios. É o fechamento perfeito, sabe? Em Cristo, a gente é parte de uma família. Em Cristo, somos feitos família de Deus. A gente não é mais estranho, a gente não é mais distante, a gente é cidadão de um reino e a gente tem uma família eterna, sabe? Então, como eu falei no início do vídeo, talvez vocês não consigam compreender esse amor vertical, mas ele existe, ele é real e independente de você compreender ou não, ele é pra você, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não consigo sentir, mas nem tudo que você crê, você sente. Mas ainda assim você crê que tá lá, sabe? Eu acredito que a chuva vem de lá das nuvens. E eu posso não sentir isso na minha pele. Eu sinto a chuva cair. Mas eu não sei se é necessariamente das nuvens que ela vem. Mas eu creio, sabe? Mesmo nunca tendo estado lá nas nuvens, eu creio que sai de lá. Sabe? Eu acredito deixa eu ver o que mais. Eu acredito nas raízes que estão embaixo das árvores e que são elas que sustentam as árvores ali no seu lugar. E por mais que eu tenha visto só algumas raízes e todas as que eu vi sejam, sei lá, desfincadas, elas tinham caído, as árvores tinham caído, ou seja, aquela raiz não foi capaz de sustentar a árvore lá. Por mais que eu tenha visto muitas assim, todas que eu vi foram assim, elas não foram capazes de sustentar a árvore no lugar, mas eu creio que as que estão lá sustentadas estão sustentadas porque as raízes estão lá. E eu não preciso sentir, eu creio. Isso pra mim é uma verdade no meu coração e na minha mente. Então tem algumas coisas que talvez você não sinta. Você precisa crer primeiro para depois sentir, sabe? Você precisa crer primeiro para poder ecoar no teu coração como verdade. E talvez o evangelho para você seja uma dessas coisas. Não tô dizendo que com todo mundo é assim, mas talvez para você seja. Você precisa crer primeiro para daí começar a sentir. Você precisa colocar primeiro a sua fé em ação, sabe? Eu creio, Deus, que o Senhor enviou seu filho, eu creio no sacrifício do seu filho, eu creio que através dele, tudo aquilo que para mim era morte, hoje em dia não, como Paulo diz aos Romanos, eu não tenho mais condenação, eu não sou mais condenado por isso, eu sou liberto em ti. Então, às vezes a gente precisa crer para depois sentir. E essa mesma fé de que Deus me ama, que Deus me adota, que Deus me tornou filho, que a graça me salvou, é a mesma fé que precisa dizer que aquele que está ao meu lado é meu irmão. Ainda que eu não sinta, ainda que no braço dele, nas veias dele não corra o mesmo sangue que corre nas minhas veias, ainda que fisicamente falando ele não seja filho do mesmo pai, ele não seja filho da mesma mãe, mas ele é meu irmão. Ainda que dentro do meu coração eu tive algo com relação a ele que é muito ruim, sabe? Ele me machucou, ele me feriu, mas ele é filho do mesmo pai que eu. O mesmo pai que me amou, mesmo sem eu merecer, o amou, mesmo que ele não merecesse. E a gente é irmão.
Eu posso olhar para ele e achar ele o mais indigno de todos, mas vamos ser realistas, se a gente olhar pra gente, a gente também é o mais indigno de todos. E somos irmãos. E talvez o meu irmão, ele não me considere como tal, mas é porque a verdade do evangelho, ela ainda não chegou para ele, tá tudo bem, eu vou orar para que o evangelho o alcance, a graça o alcance, e ele entende que ele é parte da família de Deus, mas se eu já entendi, eu preciso viver essa realidade, eu sou da família de Deus. Então, quando eu olho para você, eu digo, é meu irmão. É minha irmã. Quando você olha pra mim aqui fazendo vídeo, se alegra comigo, celebra, fala assim: caraca, minha irmã tá fazendo vídeo, que Deus abençoe a minha irmã, porque eu sou a tua irmã. A gente pode nunca ter se tocado, a gente pode nunca ter se abraçado, a gente pode nunca ter se visto pessoalmente. Mas isso não muda o fato de que somos filhos do mesmo pai. Eu sou tua irmã, prazer, Paulinho. E essa é a realidade que pode transformar o mundo, sabe? Eu costumo acreditar que o capítulo 2 de Efésios, ele vem com esse desafio. Ele diz que a graça não apenas me salva, mas ela transforma quem eu sou. Ela me dá uma nova identidade. Ela diz que eu não tô mais preso lá atrás. É engraçado, quando a gente lê Colossenses, tem muita relação essas duas cartas. Eu acredito que depois de Efésios a gente vai ler um pouco Colossenses e a gente vai ver que tem um pouco disso, sabe? A graça, ela muda quem nós somos, gente. Ela muda a nossa maneira de pensar, de viver, ela muda a nossa maneira de enxergar a Deus e ela muda a nossa maneira de enxergar o nosso próximo. E se isso ainda não aconteceu com você, ore e busque, porque tá disponível, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus nos chama para viver de forma digna, vamos dizer assim, o nosso chamado. Esse é o nosso objetivo nesse próximo vídeo. E de verdade, eu espero que você esteja conosco assistindo. E se você não assistiu os vídeos de número 1 e de número 2, o panorama e o capítulo 1 de Efésios, eu vou deixar disponível aqui na descrição, de verdade. Meu desafio aqui é te incentivar a ler e entender aquilo que você está lendo. E meu convite sempre vai ser esse. Eu te espero no próximo vídeo para que a gente possa ler a Bíblia juntos. Até mais.